Toda vez que você reage a uma humilhação, você confirma para o mundo que ainda pode ser controlado. A humilhação não te quebra em público, ela revela em segundos a falta de forma que vem destruindo sua vida em silêncio. Você já esteve ali, em público ou no trabalho, alguém te diminui, ri de você, te corta na frente de todos e seu corpo ferve enquanto sua mente trava. Esse é o momento exato em que você perde ou recupera sua dignidade. A humilhação não te destrói pelo que o outro diz, ela te destrói pelo impulso errado que nasce em você. E Confúcio foi implacável nisso ao ensinar que a perda da retidão começa quando reagimos sem rito e sem domínio, porque o homem que responde no calor vira escravo da ofensa, enquanto o homem que se contém governa a cena. Quando você rebate, se justifica ou tenta vencer na hora, você confirma ao agressor que ele te controla, e é por isso que sua vida anda torta mesmo fazendo o certo, porque caráter não é vencer discussões, é manter a postura quando todos esperam sua queda. A técnica rara aqui não é calar por medo, é calar por forma, é sustentar o corpo ereto, o olhar estável, a fala mínima e o tempo a seu favor, pois Confúcio ensinou que a ordem externa nasce da ordem interna e que o rito, a conduta adequada ao momento, revela a virtude. A humilhação é o teste. Quem explode se rebaixa, quem se recompõe se eleva. Você foi ensinado a se defender, mas o verdadeiro erro é querer reparar sua imagem no mesmo instante, porque dignidade não se implora nem se prova, ela se demonstra com autocontrole, constância e silêncio ativo. Fique até o fim, porque se você entender o que fazer nesses segundos críticos, você muda o padrão das suas relações, recupera respeito e para de sangrar em público. E se isso te irrita agora, é porque toca exatamente no ponto em que sua vida vem sendo sabotada. Escreva nos comentários: eu não cedo minha postura. Curto, direto, agora. Quando a humilhação acontece, você sente o sangue subir porque seu orgulho foi ferido, e é exatamente aí que Confúcio separa homens frágeis de homens retos. Ele ensinava que quem perde o controle perde a posição, e que a falta de forma destrói a autoridade, porque a cena da humilhação não é sobre palavras, é sobre quem mantém a ordem quando tudo tenta te puxar para o caos, e você foi treinado a reagir, não a sustentar, por isso sempre sai menor do que entrou. A humilhação dói porque você quer corrigir a imagem imediatamente, mas Confúcio advertia que agir fora do momento correto destrói a virtude, e virtude aqui não é moral bonita, é força prática que sustenta respeito ao longo do tempo, e se você não domina esse instante, repete o mesmo padrão em todas as áreas da vida. O agressor provoca porque sente sua instabilidade, e você confirma isso quando se explica demais, quando se defende demais, quando tenta vencer no grito. E Confúcio foi claro ao afirmar que o homem nobre começa governando a si mesmo antes de tentar governar a situação. O silêncio firme não é fraqueza, é forma, e forma é o que sustenta a hierarquia invisível entre as pessoas, e quem entende isso nunca precisa implorar por respeito. Quando você se cala, com postura, você força o outro a revelar o próprio descontrole, e isso muda a percepção de todos ao redor sem você dizer uma palavra. Você acha que está perdendo, mas está acumulando crédito moral. E Confúcio via isso como o caminho do homem correto que não negocia sua retidão por alívio imediato. A humilhação expõe quem você é quando ninguém está do seu lado, e é aí que sua vida inteira é julgada. A maioria falha porque confunde dignidade com orgulho, mas Confúcio fazia distinção clara entre impulsividade e retidão. E retidão é agir conforme o que preserva a ordem, não conforme o que alivia o ego. Quando você responde no calor, você quebra o rito, ou seja, a conduta adequada ao momento, e isso faz você parecer pequeno mesmo que tenha razão. A técnica rara é sustentar o corpo, controlar a voz e reduzir a fala ao mínimo necessário, porque quem fala pouco em momento tenso mostra que não está pedindo aprovação. Você não precisa convencer ninguém naquele instante, você precisa mostrar que não é governado pela ofensa. Confúcio ensinava que o homem virtuoso não corre atrás do reconhecimento, ele o atrai pela consistência. Cada humilhação mal respondida vira um precedente contra você, e cada humilhação bem sustentada vira um degrau invisível. O mundo respeita quem não se desmancha.
Se você sempre sai emocionalmente machucado, é porque ainda entrega o controle ao outro. Dominar esse momento muda seu lugar na mesa. Você foi condicionado a acreditar que se não responder, perde, mas Confúcio desmonta essa crença ao mostrar que perder a forma é a verdadeira derrota. O agressor quer te tirar do eixo porque sabe que, se conseguir, você se rebaixa sozinho. Quando você se mantém inteiro, o ataque não encontra onde entrar. A técnica não é fugir, é ficar sem se expor. Não é submissão, é comando interno. Confúcio via isso como a base da liderança. Quem não governa a si mesmo, não governa ninguém. O silêncio correto cria um vácuo, e o vácuo pressiona mais do que palavras. As pessoas ao redor sentem isso mesmo sem entender. Você passa de alvo para referência. É assim que o respeito retorna sem você pedir. A humilhação também revela sua pressa em ser validado, e Confúcio alertava que o desejo por aprovação corrói o caráter. Quando você tenta se explicar, você se coloca abaixo, porque quem tem posição não implora entendimento. A técnica rara exige que você suporte alguns segundos de desconforto sem se mover. Esse desconforto é o preço da dignidade. Quem não paga esse preço vive justificando a própria vida. Confúcio chamava isso de falta de cultivo interior, que é o trabalho silencioso de formar caráter. Sem isso, qualquer provocação te desmonta. Com isso, nenhuma provocação te define. Você precisa entender que a humilhação pública testa sua forma, não sua inteligência. O agressor não está debatendo ideias, está testando limites. Confúcio via o rito como o limite visível do caráter. Quando você mantém o rito, mantém o limite. Quando você o quebra, se expõe. O homem reto não reage, responde quando é o momento certo, e às vezes responder é não responder. Essa espera cria assimetria de poder. Quem espera governa o tempo. Quem explode é governado por ele. Muitos confundem força com barulho, mas Confúcio associava força à constância. Se você é sempre previsível emocionalmente, você é fraco. Se você é estável, você é temido em silêncio. A técnica rara é transformar o ataque em palco para sua compostura. Não é teatral, é preciso. Você não precisa vencer a pessoa, precisa vencer o instante. Esse domínio muda como te tratam dali em diante. É assim que a vida começa a se alinhar. A humilhação te fere porque toca numa vida que já está desordenada. Confúcio dizia que a desordem externa reflete a ausência de virtude interna. Quando você começa a agir corretamente nesses pequenos momentos, a estrutura maior começa a se ajustar. Respeito no trabalho, limites nas relações, clareza nas decisões. Tudo começa nesse ponto. Não é sobre o outro, é sobre quem você decide ser quando provocado. Esse é o verdadeiro teste. Você quer justiça imediata, mas Confúcio ensinava que o homem reto pensa em coerência, não em vingança. Vingança é reação, coerência é caminho. Quando você se mantém coerente, você força o mundo a se ajustar a você. Não hoje, mas sempre. E isso assusta quem vive de provocação. Eles precisam de reação. Sem reação, eles perdem poder. A técnica rara também exige que você aceite não ser entendido naquele momento. Confúcio alertava que o homem nobre não exige reconhecimento instantâneo. Ele confia no tempo. Se você precisa ser compreendido agora, você ainda depende do olhar alheio. Quando você abandona essa dependência, algo muda no seu corpo, na sua postura, na sua presença. E presença impõe mais do que palavras. Cada humilhação mal resolvida vira ressentimento. Confúcio via o ressentimento como veneno silencioso que corrói decisões futuras. Ao sustentar a postura, você evita esse veneno. Você sai inteiro, não remoendo, não ensaiando respostas depois. Você fecha a cena com dignidade. Isso preserva sua energia e sua clareza. O homem confuso reage. O homem reto observa. Confúcio colocava a observação acima da impulsividade. Observar não é passividade, é leitura. Enquanto o outro se expõe, você aprende. E quem aprende, ganha vantagem. A técnica rara é usar o ataque como informação, não como ameaça. Isso muda tudo. Você não precisa endurecer o coração, precisa ordenar a conduta. Confúcio não ensinava frieza, ensinava forma. A forma protege a essência. Sem forma, você se machuca. Com forma, você atravessa. A humilhação vira treino. E quem treina, cresce. Quando você domina esse momento, algo se reorganiza dentro de você. Você começa a confiar mais em si. Essa confiança silenciosa muda sua fala, suas escolhas, suas relações. As pessoas sentem, não sabem explicar, mas sentem.
É assim que o respeito volta. A técnica rara não te promete conforto, promete dignidade, e dignidade é o que sustenta uma vida reta. Confúcio construiu toda a sua filosofia sobre isso, ordem pessoal antes de ordem social. Quem ignora isso vive reclamando do mundo. Quem aplica começa a ser respeitado. Se você ainda reage, ainda não entendeu o peso desse instante. E se isso te incomoda agora, é porque sabe que já perdeu muitas vezes desse jeito. A pergunta que fica não é se você será humilhado de novo, mas quem você será quando isso acontecer de novo, e se desta vez você vai sustentar a postura ou repetir o mesmo erro que vem destruindo sua vida em silêncio. Quando a humilhação volta a se acontecer, e ela sempre volta, você precisa entender que esse momento não é aleatório, é um espelho, e Confúcio ensinava que o homem correto não foge do espelho, ele o usa para se alinhar, porque toda humilhação revela um ponto onde sua forma ainda não está firme, e enquanto você tentar apagar esse espelho com reação emocional, continuará repetindo a mesma cena em rostos diferentes. O mundo testa quem não tem eixo, e só para quando encontra resistência silenciosa. Você sente vontade de responder porque confunde respeito com vitória imediata, mas Confúcio deixava claro que respeito nasce da repetição da conduta correta, não de um único embate. Cada vez que você se mantém inteiro, algo se acumula. Cada vez que você explode, algo se perde. Não é místico, é visível. Pessoas aprendem como te tratar observando como você se trata quando pressionado. A humilhação dói porque ativa a vergonha antiga de não ser levado a sério. Confúcio não ignorava isso. Ele ensinava que o homem nobre aceita a dor sem espalhá-la. Quem espalha dor perde forma. Quem sustenta dor constrói autoridade. Você não precisa mostrar força, precisa demonstrar controle. Controle é poder que não faz barulho. O erro mais comum é tentar corrigir a injustiça ali mesmo. Confúcio alertava que agir fora do tempo correto transforma justiça em desordem. Existe um tempo para falar e um tempo para calar. Errar esse tempo te coloca abaixo, mesmo quando você tem razão. O homem reto escolhe o tempo, não a emoção. Quando você se cala com postura, algo desconfortável acontece para o agressor. Ele perde a referência. Ele esperava reação, não presença. Esse vazio o denuncia. As pessoas veem. Mesmo que ninguém diga nada, a hierarquia invisível se ajusta. Confúcio entendia profundamente esse jogo silencioso. Você foi ensinado a se defender, não a se posicionar. Defesa é reação. Posição é forma. Confúcio construiu sua autoridade ensinando que forma sustenta o caráter. Sem forma, o caráter vaza no primeiro ataque. Por isso, tanta gente boa vive sendo pisada. Não falta bondade, falta forma. A humilhação também testa sua capacidade de suportar desconforto sem perder identidade. Quem precisa aliviar a tensão imediatamente ainda é governado pelo ambiente. Confúcio dizia que o homem governável por emoções não governa nem a própria vida. Se isso te ofende, é porque toca no ponto exato. O silêncio correto não é vazio. Ele carrega intenção, postura ereta, respiração controlada, olhar firme, fala mínima. Isso comunica mais do que qualquer discurso. Confúcio via o corpo como extensão da virtude. Seu corpo fala antes da sua boca. Quando você aprende isso, para de se explicar. Você acha que está sendo engolido quando fica quieto, mas na verdade está deixando o outro se expor sozinho. Quem ataca sem resposta revela desequilíbrio. Confúcio ensinava que o desequilíbrio sempre se denuncia quando não encontra resistência emocional. Basta esperar. Toda vez que você reage mal, você reforça um padrão antigo de vida torta. Relações quebradas, respeito perdido, oportunidades travadas. Confúcio não separava pequenos atos de grandes consequências. Para ele, a desordem começa nos detalhes ignorados. Este é um deles. A técnica rara exige maturidade porque não dá alívio imediato. Ela exige que você aguente alguns segundos de desconforto em troca de anos de respeito. Quem não aceita essa troca vive apagando incêndios emocionais. Quem aceita constrói estabilidade. Você não precisa endurecer o coração, precisa endurecer a forma. Confúcio nunca ensinou frieza, ensinou constância. A constância protege o homem do caos externo. Sem ela, qualquer palavra te desmonta. Com ela, nenhuma palavra te define. O agressor sente quando você muda. Ele pode não admitir, mas sente. A dinâmica muda.
a próxima tentativa vem mais fraca ou nem vem. Confúcio entendia que comportamento consistente educa o ambiente, não com sermões, mas com presença. Você não está sendo testado pela pessoa, está sendo testado pela vida. A humilhação é só o instrumento. Confúcio via esses momentos como exames silenciosos de caráter. Quem passa, avança. Quem falha, repete. Simples assim. Quando você domina esse instante, começa a dominar outros. Conversas difíceis, decisões duras, limites claros. Tudo nasce da mesma raiz? Autocontrole sob pressão. Confúcio chamava isso de cultivo interior. Sem cultivo não há colheita. Muitos vivem ressentidos porque nunca aprenderam a fechar essas cenas corretamente. Confúcio alertava que ressentimento nasce da reação errada. Quando você age corretamente, não sobra lixo emocional. Você segue leve. Isso muda sua clareza mental. Você começa a perceber que não precisa provar nada para ninguém naquele instante. Essa libertação é silenciosa, mas profunda. Confúcio dizia que o homem nobre não corre atrás de reconhecimento. Ele anda reto. O reconhecimento o alcança. A humilhação deixa de ser ameaça e vira sinal. Sinal de que você está sendo observado. Sinal de que seu crescimento incomoda. Sinal de que chegou a hora de sustentar uma postura maior. Confúcio não via ataques como acaso. Se você aplicar isso uma única vez, já sentirá a diferença. Se aplicar sempre, sua vida muda de trilho. Não porque o mundo ficou melhor, mas porque você ficou mais firme. Confúcio construiu um legado inteiro em cima dessa firmeza silenciosa. E agora a pergunta que fica aberta e não te dá descanso é simples e incômoda. Na próxima vez que alguém tentar te diminuir, você vai agir como sempre agiu, ou vai sustentar a forma que separa homens confusos de homens retos, e o que essa escolha vai revelar sobre quem você realmente se tornou até aqui. Se você chegou até aqui, é porque entendeu algo que a maioria passa a vida inteira ignorando. A humilhação não é o que te destrói, é a sua reação que define seu lugar no mundo. Confúcio ensinou que a dignidade nasce da forma correta de agir sob pressão. E agora você sabe exatamente o que fazer no segundo mais crítico, quando tudo em você quer reagir e se perder. Se este conteúdo te confrontou, é porque tocou no ponto exato onde sua vida vinha escorregando. Escreva nos comentários: eu sustento minha postura. Inscreva-se no canal se você não quer mais viver reagindo, mas governando a si mesmo. Compartilhe com alguém que vive sendo desrespeitado, mas ainda não entende por quê. Este canal não consola, ele corrige. E se você continuar aqui, vai aprender a reconstruir respeito, ordem e dignidade, começando por você.